Bom dia a todos, bom dia, gente linda. Mais uma manhã de sol na nossa cidade de Petrópolis, né? Depois de tanta chuva. Mais uma manhã, mais uma oportunidade de fazermos a nossa vida diferente. Melhorarmos o que já fizemos de bom e podermos corrigir aquilo que não foi bem feito. E hoje a gente vai falar de um recurso muito poderoso chamado a prece, desse nosso livrinho, Sugestões Oportunas, aqui, ó. Muito bom esse livro, aliás, todos os livros que o Pastorino escreveu, mesmo que fosse quando é com parceria com outros autores, é sempre um livro muito interessante, são livros profundos, que às vezes são mensagens pequenininhas, mas que encerram e que guardam grandes conteúdos para as nossas reflexões. Então vamos aproveitar essa manhã cheia de oportunidades para todos nós, e vamos fazer algumas reflexões em torno dessa lição de hoje, ok, gente? Vamos ver o pessoal que está entrando aí. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando aí. Vamos lá. Vamos enriquecer um pouco o assunto essa manhã, relembrando um pouco os conceitos do livro dos Espíritos, que é de suma importância para a gente. E do Evangelho, né, das obras básicas, né, que a gente deve sempre recorrer para olhar os conceitos, para poder aprofundar e fazer uma reflexão mais direcionada dentro da doutrina dos espíritos, que é a religião que nós escolhemos para direcionar todos os nossos processos moralizadores. Então vamos lá, o que é a prece? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, verdadeiramente, né, porque o 27 é uma coletânea o 28 é uma coletânea de preces. Então, é no 27 que vai falar sobre a ação da prece, e lá os espíritos nos dão, por definição, que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E é bastante interessante essa resposta já dada pelos espíritos, né? Porque Deus, pela sua onipresença e também pela sua imanência, Deus está dentro de nós, está conosco o tempo todo, ele faz parte da gente, né? A gente está dentro dele, e a gente dentro dele, ele está dentro da gente, né? Então, bom dia a todos que estão chegando aí. Mas nós ainda não estamos em comunicação, nem em comunhão plena com o Pai. Se o Pai está 24 horas com a gente, nós não estamos essas 24 horas com Deus, que é o nosso Criador. Então, a prece, ela nos ajuda, e muito, a entrarmos em comunhão mais ostensiva com o Pai e podermos dar à nossa vida diretrizes mais seguras, fazermos reflexões mais profundas e mais amplas sobre a vida, e não reflexões, às vezes, que só levam em consideração a vida material. Então, é de suma importância a prece, ela tem esse poder. Bom dia a todos que vão chegando aí devagarinho. Agora, recorrendo um pouquinho ao livro dos Espíritos, a questão 649, é feita a seguinte pergunta por Kardec à espiritualidade maior. Deixa eu só botar todo mundo que está chegando aí devagarinho. Bom dia a todos. Eu não falo um por um, mas bom dia no coração de cada um, que seja uma grande oportunidade para todos nós esse dia que despontou já faz algumas horas, né? Então, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 649, Kardec pergunta: em que consiste a adoração? A adoração é uma lei que visa a união nossa com o Criador, que, como eu disse, o Criador já está unido a nós. Então, eles dizem, na elevação do pensamento a Deus, deste pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, a oração é um recurso que a gente tem para nós elevarmos o nosso pensamento e nos aproximarmos de Deus, das suas leis, do seu amor. Então, se é um recurso de todas as horas, é principalmente daquelas horas que a gente está sendo testados, daquela hora que a gente está passando por provas e expiações, porque é um momento que a gente precisa de boas inspirações para poder tomar boas decisões e dar seguimento ao nosso processo evolutivo. Então, se a prece é um momento de todas as horas, é sem dúvida nenhuma um recurso que nós devemos usar nos momentos que nós estamos passando por dificuldades muito grandes, das mais variadas possíveis,
né? E o interessante é que a gente não tivesse momentos de prece, mas estivesse em estado de oração, que é um estado completo de comunicação, de comunhão com o Pai. Mas a gente, através da prece, a gente vai estreitando, melhorando o nosso comportamento, porque não basta orar, é preciso praticar. Como diz Tiago, a fé sem obra é morta. Então é preciso, tanto a fé precisa ser permeada pela caridade e vice-versa. Então a gente precisa de atitude diante da vida. Então é por esses momentos de fé e da oração que reforça o nosso processo de fé, a gente ir obrando, a gente entra em comunicação com o Pai, é inspirado e vai modificar um comportamento que muitas vezes está automatizado no erro. Então é de suma importância a prática. Não adianta a gente ficar só orando, querendo que Deus nos tire de todas as situações ruins, se a gente se coloca nessa situação ruim toda vez. Então é uma necessidade muito grande de haver a reforma interior, porque o homem ficar em estado de contemplação 24 horas e não fazer nada para crescer, ele vai voltar para a pátria espiritual tal e qual ele veio. Então, isso é de suma importância, a gente compreender bem isso. E aí continua, mesmo lá, né? Qual a diferença entre prece e oração? Que é importante a gente, às vezes as pessoas perguntam isso para a gente, né? Oração são palavras espontâneas que vêm do nosso âmago, que vêm de dentro do nosso coração. São palavras ditas espontaneamente. Às vezes, uma prece em que a gente diz, meu Deus, me ajuda, é muito mais profunda, verdadeira e nos liga muito mais do que fazermos aquelas preces extensas que às vezes duram 10, 15, 20 minutos. Mas é o quanto que a gente bota do nosso sentimento de entrega de nós mesmos ao Pai é o que está valendo. E às vezes, num simples ato de rogar a Deus e pedir ajuda, a gente já está numa entrega total. Não é pela quantidade que seremos atendidos, nem pelas palavras rebuscadas, mas sim pela intensidade da entrega que fazemos naquele momento. E prece é algo que repetimos. Por isso que eu disse anteriormente que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, é um capítulo dedicado a preces, a uma coletânea de preces. Prece para todos os momentos, para o momento que a gente está obsidiado por alguém que esteja obsidiado e que seja motivos das nossas preocupações, prece pelos médiuns, prece pelas reuniões públicas, prece pela doutrina dos espíritos, prece por aquele que desencarna, prece pelos anjos de guarda, pelo nosso anjo guardião. Então, ali atrás tem uma série de preces para aqueles que têm dificuldade de externar, de botar a sua emoção para fora. Às vezes, começando por aquela coletânea de preces, a gente desentulha, né, desentope, que parece que fica, tem hora que a gente está totalmente represado, o nosso tórax, a nossa garganta embargado de tantas emoções. Então, às vezes, a gente lendo uma prece, a gente consegue botar para fora depois e desabafar com Deus verdadeiramente. Então, lá tem uma coletânea de preces que poderá nos ajudar e muito nesses momentos de dificuldade. É o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Utilizem, é muito importante. Qual a diferença de rezar e orar? Então, rezar, né, que a gente precisa compreender, rezar é repetir palavras, é a prece, né, que a gente tem lá aquela coletânea de prece, a gente repete alguma coisa, que às vezes já está até decorado de tanto ter sido lido, e orar é sentir, é botar para fora, é botar os nossos sentimentos em comunhão com o Pai, sem vergonha nenhuma, porque Deus conhece os nossos erros e os nossos acertos, a gente não precisa ter vergonha de nada disso, a gente precisa ter momento de lucidez, de arrependimento, errou, se arrepende, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque errar todos nós erramos, nós estamos num planeta de provas e expiações, aqui é um lugar de erros e acertos, mas é por tanto tentarmos acertar que nós um dia conseguiremos sair dos processos de erro. Então é isso aí. Errou, conscientize, se responsabilize por aquilo que você fez de errado, levante e vá corrigir os seus erros. Isso é uma atitude corajosa, é uma atitude de enfrentamento. E nós precisamos ter enfrentamento diante da vida. Não adianta a gente ficar postergando. Ah, eu tenho um problema, eu vou empurrando com a barriga. Você pode empurrar com a barriga? Pode, mas tem um dia que não dá mais para empurrar com a barriga, nem com os braços, nem com a perna, nem com coisa nenhuma. É hora de resolver. Então, melhor resolver enquanto o problema ainda é um problema pequeno, porque depois que ele se torna um problema muito grande,
fica difícil resolver esse problema, né? Então, é ótimo a gente parar. Obrigada, Isabel. É ótimo a gente parar e tentar resolver o mais rápido possível. Quanto mais a gente posterga, mais situações, né, vão se criando e vamos tendo umas consequências cada vez maiores daquele nosso ato primeiro de erro. Então, errou, se conscientiza, se responsabiliza, corrige e siga. É assim para todo mundo. O importante é corrigir, é ter a vontade. Qual a diferença entre prece e meditação? Muita gente também às vezes pergunta, e Joana de Ângeles, no seu livro Momento de Esperança, capítulo 2, é sempre bom a gente colocar referência, que a pessoa pode ler a mensagem toda e fazer uma reflexão mais aprofundada, né? Ela diz, meditar não é divagação, não é ficar ali deixando o pensamento solto para qualquer lugar. É disciplina mental, é foco, né? O que você quer? Meditar é comandar as ideias desordenadas, mas não é contê-las, é direcioná-las, né? Então, meditar é comandar as ideias desordenadas que desabrocham da memória. Meditar é ponderar e refletir para nos colocar em comunicação com Deus. Então, é direcionar aquele pensamento que às vezes ele está ali insistente, né? Então, a gente reflete, a gente pensa por que ele está insistente, coordena ele, direciona ele, que aí a mente fica apaziguada novamente, que é tudo que a gente quer, paz mental. A gente não quer um turbilhão de ideias. Tem gente que tem um pensamento tão agitado que à noite não consegue dormir adequadamente, né? E quando consegue dormir, fica nos sonhos que não são reparadores, sonhos conflitados, confusos, né? Eu sei que tem dia que a gente passa por isso, mas a gente pode parar no meio da noite, se acontecer isso, abrir uma página do Evangelho, orar, pedir a Deus que nos ajude a entender o que se passa dentro da gente, ordenar as ideias, coordená-las, direcioná-las, para nós podermos seguir o nosso caminho em paz, com a mente harmonizada. Então, é isso, para isso, essa é a importância da prece. Quando a gente está naquele momento de muito conflito, bom dia, Mônica, bom te ver por aqui, viu? Naquele momento em que a gente está conflitado com um pensamento todo embaralhado, confuso, sem conseguir ter tréguas para ter paz, a oração, essa comunhão com o Pai, vai nos ajudar a coordenar os pensamentos, a direcioná-los, priorizar o que é verdadeiramente importante, ordenar e seguir. É isso que nós precisamos. Então, vamos ver que a gente já está aqui no nosso finalmente, nos nossos últimos momentos. Na questão 659, muito interessante, no Livro dos Espíritos, falando sobre a prece, Kardec pergunta assim, qual o caráter geral da prece? E aí, os espíritos vão nos dar uma diretriz para reflexão. Ele fala, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos propor-nos por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. Eu brinco sempre muito que a gente louva a Deus rapidinho, Senhor, aí passa batido, e aí tem aquela lista de pensamentos que a gente já faz no papel, que é para não esquecer de pedir nada, fica ali meia hora pedindo e no final fala assim, obrigado e acabou a prece. Né? Mas louvar é ter juízo, orar é ter juízo, né? É agradecer porque a gente tem muito mais motivo para agradecer, se a gente parar para abrir a nossa consciência, a gente tem muito mais motivo para agradecer do que verdadeiramente pedir. É só a gente parar para refletir tudo que nos aconteceu num dia inteiro e a gente vai ver que a gente tem muito mais coisas para agradecer do que pedir a Deus. Então, a oração deveria consistir nesse processo de reflexão, de pensar em tudo que nos aconteceu durante o dia, que poderia ter sido muito pior, mas não foi, porque a presença divina estava ali como uma força magnética muito, muito intensa, que é a presença divina, tentando nos orientar através da inspiração para tomarmos um caminho que seja melhor possível, um caminho menor, o caminho que não proporciona tanto a dor. Porque nós sabemos que na atual conjuntura da nossa evolução planetária, que representa a nossa evolução também, né? Porque a evolução do planeta é o somatório da evolução de todos nós. Então, nessa atual conjuntura, nós, por sermos espíritos imperfeitos que somos, nós ainda
erramos muito mais. A nossa comunhão com o Pai, ela é muito difícil. Então, nós precisamos ter essa compreensão da nossa teimosia, da nossa insistência de vivermos na contramão das leis de Deus. Então, a gente vai ver que durante todo aquele processo ali, durante todo o dia, muitas coisas nos foi permitido não viver, nós fomos inspirados para não passarmos por aquilo ali. Então, como eu disse, na nossa atual conjuntura, nós temos dois mecanismos para evoluir aqui, nesse momento. É a dor e é o amor. Espero que a gente possa, daqui para frente, ou cada vez mais, nos aprofundar pela escolha do amor. O que é o amor? É escolher livremente viver a lei de Deus como a melhor opção. Mas isso não pode ser só um processo racional. Isso tem que estar unido ao coração para ser verdadeiro. Então vamos lá, que nosso momento é pequeno. Antes de entrar não, eu vou fazer a prece que está aí no slide, para quem não tem esse livrinho que eu mostrei aqui para vocês. Sugestões Oportunas, do Pastorino, é da editora Vozes. Eu vou ler a súplica que o Pastorino fez, que é uma súplica muito bonita, uma súplica muito significativa, né? Composta por elementos muito marcantes, esse texto dessa súplica, por antíteses constantes, por imagens fortes, para nos fazer refletir, para nos tirar dessa mesmice que a gente às vezes gosta de viver, dessa zona de conforto, e ao mesmo tempo ela tem um tom de súplica muito profundo. E ele começa assim: Senhor, não sou digno de seguir teu olhar, no entanto, vives dentro de mim. Pai, não mereço nem mesmo viver, entretanto, cumula-me de benefícios. Mestre, ensurdecido pela gritaria do mundo, mal ouço tua voz, todavia não cessas de ditar-me tua orientação. Divino doador, nada valho, tua bondade infinita, porém, não cessa de galardoar-me com as mais preciosas bênçãos. Médico celeste, apesar de minha incurável lepra moral, não cessas de fornecer-me remédios para o meu alívio. Amigo, ajuda-me a melhorar para ser digno de tua graça. E que essa prece ela possa permear os nossos dias na compreensão de que a misericórdia do Pai é muito grande. Apesar de todos os nossos equívocos, a misericórdia de Deus está sempre ali do nosso lado, nos amparando, nos renovando as forças, nos dando novas oportunidades para a gente refazer todos os nossos caminhos. Então, gente, para não ficar muito extenso, essa era essa mensagem da manhã, que essa prece aí do Pastorino, ela possa direcionar e ser mais uma prece que a gente vai utilizar nos nossos momentos de provas e expiações. E que esse dia possa ser um dia maravilhoso para a gente, cheio de oportunidades. E não significa que um dia maravilhoso é um dia sem desafios. Não, é um dia com desafios, porém com muita vontade de acertar, que é isso que a gente tem que entender. Vida sem problemas é vida parada. Água parada, ela apodrece. Então, a vida tem que seguir, os desafios estão ali não para nos castigar, mas para nos ofertar oportunidades de sermos pessoas melhores, mais profundas, mais seguras, mais espiritualizadas, pessoas do bem. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso divino mestre, ele possa estar entre todos nós, não só nesse sábado, não só nesse fim de semana, mas durante toda a nossa vida, permeando todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos e todas as nossas emoções. Muita paz, muita luz para todos. Gente, obrigada, gente linda. Beijos.